Reservas à vista, nosso tema de hoje em mais um podcast com apoio todo especial de Sind Hotéis. Hoje recebendo duas maravilhosas aqui, que eu já conheço, que eu não vou fingir costume. Conheço e admiro muito o trabalho das duas, são incansáveis aí em levar conhecimento, em realizar suas tarefas como gestora, a Nath, né? E a nossa querida convidada aqui também, a Carolina do Vale, que eu já assisti no mínimo 3 palestras suas. Foi. E em todas eu fico ali prestando muita atenção, porque eu sempre aprendo com você. Então, obrigada pela presença de vocês. Carolina do Vale é sócia fundadora e diretora comercial Agoraim. Marketing hoteleiro e Focale Marketing Digital e Performance. Tem uma ficha extensa que eu vou deixar para os créditos, tá bom? E a Natália, gente. A Natália eu conheço desde pequititinha, a Natália Copo. Conheço a família dela, o pai, gestora do Hotel Serra Grande, membro da diretoria também aqui do Sind Hotéis. E eu falo com a Natália que o empreendimento da sua família, para mim, é um case. E é um sucesso mesmo. Verdade. E é admirável. Parabéns a você e sua família. Obrigada. Bom, o nosso tema aqui, a gente vai falar sobre as tendências de mercado, porque o mercado mudou mesmo, né? Sim. Vocês que são da área, Natália, que está como gestora do hotel, mudou porque o cliente mudou também, né? Exatamente. Então tem que haver uma adaptação. O mercado mudando, quais são as tendências, o que a hotelaria está fazendo para se adaptar e o que você, como marketing, né, da hotelaria, que já tem cases de sucesso também. Você pode primeiro um pouquinho falar do seu trabalho, né? O que você está trazendo, o que você fez, o que você apresenta, que eu já conheço, mas o público precisa saber. Fala um pouquinho de você. Ah, perfeito. E eu tenho uma agência de marketing hoteleiro, como você falou, e nós somos especializados em aumentar as reservas diretas. Porque dessa forma o hoteleiro ele tem mais lucratividade. Quando ele depende muito de um canal como as OTAs, né? As plataformas, né? De reserva. Ele tem que pagar uma comissão. Então a gente trabalha se unindo a essas plataformas, mas de uma maneira estratégica para trazer reservas diretas, porque aí ele aumenta a lucratividade. Fazemos isso através do marketing digital, tráfego pago, gestão de redes sociais, um bom site preparado para conversão. Então, essa é a nossa especialidade. E um dos nossos cases de sucesso é o Hotel Pontal de Ubu, onde em 2024 nós aumentamos em 120% o número de reservas diretas e já alcançamos esse resultado em agosto desse ano. E aí vocês percebem que o cliente gosta disso, de se relacionar direto com o hotel, sem os atravessadores, né, entre aspas. Sim, ele gosta e o hotel precisa estar preparado para isso, porque como você falou, Lília, existe uma mudança de comportamento. O hóspede, ele quer um contato mais humano, mas ele quer um contato rápido. Se ele precisa demorar 2 horas no WhatsApp para ser atendido... Ele vai fechar com outro hotel. Entre 2 cliques na Booking, ele vai para Booking. Então, Uau. A gente precisa ter um hotel preparado, com canais preparados, estrutura digital preparada e pessoas preparadas. É todo um contexto organizacional aí junto, que aí sim, o marketing ocupa a função dele, de gerar demanda. Mas ele não pode só gerar demanda e aí não ter um processo especializado para isso. Como é que está sendo essa adaptação para vocês lá, Nath, no Hotel Serra Grande? Essa questão das OTAs, assim, né, ela é um vilão e ao mesmo tempo ajuda. Que ajuda. Exato. Porque realmente, né, não tem como a gente ficar fora, né, hoje em dia. Mas tem essa questão que elas comem um bom pedaço ali, né, as comissões são muito altas. Então, a gente tem que estar sempre tentando fazer um meio de atrair o hóspede para poder converter ali direto ali pelo nosso site ou direto com a gente mesmo, né? Assim, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas querendo entrar em contato pelo WhatsApp, né? Não são mais tão comuns aquelas vendas lá pelo telefone que tinha, mas, né, antigamente. Mas, assim, na nossa questão, que é um hotel assim, mais corporativo, a gente ainda tem muito a venda direta pelo e-mail, que a gente trabalha lá com as empresas. Com as nossas empresas. Mas também tem essa questão, porque a empresa também não quer ficar esperando ali, né? Você não pode deixar ela esperando muitas horas para você
dar um retorno sobre uma reserva que ele pediu, né? Que ela pediu. Então, a gente tem que estar ali sempre com uma equipe bem alinhada, focada, para dar um retorno no tempo mais rápido possível. E hoje em dia ainda tem isso, que tem que atender o telefone, responder o e-mail, responder o WhatsApp também. Então, assim, aí a gente tenta arranjar meios de colocar a tecnologia a nosso favor, né? Uma mensagem ali automática no WhatsApp, um chatbot, algo que faça aquele primeiro contato com o hóspede, mas assim, que ele... para filtrar um pouco, talvez, né? Sim. Seja essa palavra, filtrar um pouco. Aquela pessoa que Aí vocês têm um sistema já no WhatsApp? Isso, que só quer ver ali um preço, uma coisa, né? Já... porque tem vários tipos de atendimento, né? Tem aquela pessoa que só vai querer ver um preço, tem a pessoa que vai ver o preço e, a partir disso, vai fazer a sua reserva por ele mesmo, mas tem gente que vai ter alguma dúvida, alguma coisa diferente, que vai precisar de um atendimento... Tem gente que quer falar ainda, né? Tem muita gente ainda que quer falar, sim, com um atendente. Mas tem muita gente que já vai direto por isso, mas também tem aquela pessoa, assim, que precisa tirar uma dúvida específica, que ali, naquela plataforma ali, não está... né? Não tem a resposta que a pessoa precisa. Então, aí precisa entrar ali o humano, né? O atendente, para poder fazer esse atendimento. Eu imagino que seja diferente, né? Porque vocês trabalham muito mais com turismo de negócios, né? Corporativo, do que o turismo de lazer. Mas eu me colocando no lugar do cliente, se eu procurar no Google um hotel em tal lugar, em Itaúnas, eu entrar em contato e eu não tiver retorno rápido, eu vou procurar outro. Sim. Exatamente. Que é o seu momento de compra. Eu vou procurar outro. Porque a gente dá um Google ali, aparece uma gama de opções de pousada para você escolher. Exato. Então, o que me receber com mais rapidez Ganha. vai ganhar o meu coração e o meu dinheirinho. Exatamente. Então, essa questão de automação também, né? Isso. E de Essa preparação do atendimento é fundamental. Essa é uma das tendências para 2026, né? Os hotéis, agora a gente tem essa tendência do atendimento por uma IA, que simula um atendimento humano, né? A gente sai da era dos chatbots, que digite né? Aquelas mensagens estruturadas, para ter uma atendente que simula uma conversa humana. Então, isso facilita muito. Primeiro, porque atende a tempo. Se uma empresa ela atende, independente de seu hotel, se ela atende em até 1 minuto, ela aumenta em 391% a chance de conversão. Então, se você tem uma IA que já atende ali de imediato e tira essas dúvidas que a Natália falou, quais quartos, o que tem no hotel, ela já pode dar todas essas informações. De uma maneira quase humana, né? Quase humana, né? Porque ela é conversacional. É preparada para isso. É preparada e treinada para isso, né? E ela pode ir até uma etapa maior, se o hoteleiro quiser. A gente consegue integrar essa IA com o motor de reservas dele e ela já puxa ali o período de estadia, já consegue passar preço, já consegue até fazer a reserva. Então, vai depender muito do hotel. Tem hotéis que prezam muito pelo atendimento humano. Então, a gente deixa a IA com esse pré-atendimento. Olha, na hora que chega numa etapa que ela considera uma reserva quente, ela já dispara um WhatsApp para o atendente e fala, olha, entra na conversa que agora é com você. E vamos combinar com a escassez de mão de obra que a gente vive hoje. Bem-vinda, IA. Bem-vinda, muito bem-vinda. E com treinamento adequado, né? Sim. A IA resolve muito bem. A minha IA me chama de queridinha. Porque eu a treinei para isso. Me chame de queridinha. Eu acredito que esse é o futuro, né? Uma tendência, mas que não substituem, né? Tem algumas coisas que não substituem. Ainda bem, né, Nádia? Não, graças a certeza, Deus, senão... Mas essa questão de mão de obra realmente é uma questão que tá difícil, né? Na hotelaria tá muito difícil mesmo. Mas assim, então a gente tem que alinhar ali, né? Colocar... É agregar, é juntar, né? A IA ela pode dar esse pré-atendimento e passar para um humano. Ou não, ela pode ir até o final. Ela pode se identificar como IA e ir até o final. E caso a pessoa queira falar com um humano, ela chama um humano. Então, existem várias possibilidades. O mais interessante é ela conseguir fazer esse atendimento rápido. Quem vai colocar um atendente 24 horas para receber uma reserva 3 horas da manhã?
Muito difícil. A A IA trabalha a IA 24 horas, 7x7. Não Ela tem vai. folga. Gente, mas isso é sensacional, a gente usar Sim. isso a nosso favor mesmo. Muito, muito. E tem essa questão, né? Porque todas essas OTAs que a gente usa, assim, a gente não pode estar fora, Não. né? É. Porque é uma vitrine. Sim. Então a gente tem que estar ali. Mas as OTAs estão ali 24 horas, né, por Exatamente. dia, É 7 outra dias por questão. semana, né? Então tem toda essa facilidade. Então a gente também precisa, né, nos preparar para poder entregar aquilo também de uma forma que o hóspede também possa fazer a reserva 1h da manhã, Se ele quiser. né, se for o horário que ele achar mais conveniente para ele, né? Então, hoje, quando a gente fala em tendências para 2026, a principal, no seu olhar, como especialista, é o uso das IAs. Tanto a IA para atendimento, quanto o hoteleiro está presente para uma nova forma de pesquisa. A gente tem o que a gente chama de SEO, que é a forma como o Google lê ali a pesquisa e te entrega o resultado. Só que agora, Lília, as pessoas vão no chat GPT Exatamente. e programam uma viagem inteira. E como Inteira. que o seu hotel aparece? Então, a gente precisa ter os canais ainda mais estruturados, um bom Google Meu Negócio, um bom Google Hotels, que é um meta buscador do Google, que é só para hotels, um motor de reservas, um bom site. Tudo isso vai fazer com que você apareça no chat GPT. Porque se você não tiver boas avaliações, um bom Google Meu Negócio, boas avaliações na Booking, na TripAdvisor, O chat- ele vai o buscar chat todas não vai essas te coisas. achar. Não vai. E você vai sumir dessa busca. Gente, olha que interessante. Isso agora se chama AEO, é Answer Engineer Optimizer, ou seja, é a engenharia da resposta. Como que eu atendo uma resposta, uma pergunta do chat GPT, do Gemini, de qualquer IA, para que eu possa aparecer nessa resposta, porque ela não é paga. Eu não tenho como chegar lá no chat GPT e, olha, quero fazer um anúncio aqui. Não tem, ainda não tem. Aham. Então, a gente tem que estar preparado com os canais para poder aparecer. Tem que estar sendo Esse visto. é o nosso trabalho do marketing, preparar esses canais de forma com que você seja encontrado, seja pelo Google, seja pelo chat GPT, pelo Gemini. Mas você sabe que você trouxe um assunto assim que ele é realmente pertinente, porque eu deixei de usar o Google. Deixou, né? Muita gente deixou. Eu vou direto no chat. Você tem Até a porque sua eu sou chamada de assistente. queridinha. Então eu prefiro ser chamada de queridinha. Sim. Não vou no Google mais. E faz uma experiência, Lília. Faz uma pesquisa, pede por hotéis naquela região e pergunta por que ela te indicou esse hotel. Aí você vai ver quais são os critérios. Ela vai falar avaliação, localização, bons canais digitais, boas avaliações no Booking, no TripAdvisor, Google Hotels, motor de reserva. Conjunto, então, de ações dentro da internet que o chat... Ele busca e fala assim, Encontra. esse hotel é relevante. E não é preço, tá? É um conjunto de boas referências de canais que ele leva. Quantas mudanças, né, Nath? Pois é, essa questão do chat GPT tá fazendo roteiro de viagem, eu não tava nem tinha me tocado nisso aí. Eu já não faço tava- isso, não inclusive tava para sabendo. as minhas gravações. Quem me ajuda é ela. Eu chamo ela de ela. 81% ótimo. das pessoas já confiam nos roteiros do chat GPT Pois é. de viagem. Mais uma questão. E se seu hotel não aparece, sua pousada, seu meio de Pois é. hospedagem, né, daqui a pouco você vai estar fora do jogo. Total. Porque cada vez mais as pessoas usam as IAs, só que IAs de resposta, né? Então, a gente tem a IA de atendimento como uma grande tendência e a IA de busca, que você precisa aparecer para estar no jogo. E é fundamental, né? E é fundamental. CA de busca. Que a gente usa para tudo hoje. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Na verdade, hoje em dia, quando você digita no Google, quem te responde já é Ele já está É o no Gemini, modo né? IA. É o Gemini, Gemini que aparece ali primeiro. É Gemini que fala? Tem gente que fala Gemini, tem gente que fala Gemini. Em português é Gemini, vamos né? de Gemini. Eu já tenho dificuldade apresentando esse podcast com o Cid de Hotéis aqui. Me vem um tal de compliance. Eu aprendi, gente, no podcast passado foi um trava-língua danado. É compliance. O que é esse raio desse compliance? Agora eu aprendi. Um podcast depois, compliance. Agora vocês não me pegam mais, viu? Agora eu sei o que é compliance. Tá tudo ok o compliance de vocês lá no hotel? Tá, acredito que sim. A gente tem sempre que estar, né, se renovando, assim. A hotelaria,
eu vejo que porque, assim, a maior parte dos hotéis ainda são hotéis pequenos. Pousadas, são muitas vezes, né, administrados, administração familiar, como o nosso, por exemplo. E, assim, tem uma certa dificuldade com essas questões de inovação. Então, eu acho que a hotelaria nunca foi muito, assim, muito inovadora. Foi meio que, assim, foi sendo empurrado, sabe? Foi sendo empurrado. Assim, agora não tem mais jeito, você tem que ir. Não tem pra onde correr. Isso, exatamente. Então, assim, são muitas mudanças em pouco tempo. Rápido, né? Muito rápido. Muito. Assim, é muita coisa, né, pra gente ir ainda se que você é atualizando. nova, assim, eu acho que seu pai deve ter mais dificuldade, né? Porque, sim, como exatamente, eu tenho, Mas você é nova, cabeça fresca. Não, exatamente. Né? Tudo Mas rápido. não, vai. Só que para você ir convencendo as pessoas que a gente tem que mudar, né? Que precisa, né? Tem que acelerar aquilo ali, né? Exato. E assim, falando de tendência, né? Em hotelaria eu também vejo muito, apesar de não ser, né, o nosso foco, de vocês, de hotelaria, de turismo de experiência. Que está muito, né, em foco isso. Aqui no Espírito Santo também está muito em foco. As pessoas não querem só chegar e dormir, né? Isso. Elas querem viver algo diferente também na hospedagem. Isso, tá cada vez. E o Espírito Santo é referência nisso, né, Nath? Assim, referência mesmo, assim. A gente tem visto isso crescer lindamente, né? Lindamente, em ver as hospedagens se preocuparem com isso. Sim. Num simples e importante bilhetinho escrito à mão. Isso faz tanta diferença quando você entra num quarto, encontra um bombonzinho, que seja o Serenata, mas com uma mensagem pessoal, né? Com o seu nome ali. Sim. Isso já faz toda a diferença, né? Na experiência. É verdade. A gente está saindo de uma era do quê, né? Que seria, eu quero um quarto, para a era do porquê. Por que esse lugar? Por que esse hotel? Então, quanto mais atributos o hotel tiver e ele conseguir levar isso para a comunicação, melhor. Né? Então, a gente já vê experiências de saúde, experiência de bem-estar, tem viagens agora, viagens literárias. A pessoa vai para consumir livros. Exatamente. Então, tem que ver qual é o porquê daquele hotel e levar isso para a comunicação, porque ele vai se conectar com as pessoas que estão buscando aquilo. Né? Agora, já vendeu uma consultoria para a Nath? Está conversando. Ou eu vou fazer um negócio, ou eu vou fechar um negócio agora. Estamos conversando. É muito interessante, olha. Se eu tivesse a minha hospedagem, ainda não tenho, mas terei. Certamente são coisas que eu vejo assim como fundamentais mesmo. Sim. Esse trabalho de saber como chegar ao cliente, desse fechamento que eu acho também muito importante. Eu já deixei de fechar uma hospedagem porque a demora na resposta foi muito grande. Exatamente. E as pessoas estão muito aceleradas. Muito. Todo mundo tem pressa. Sim. Até para fechar uma diária. A gente uma outra tendência também, como a Natália falou, é um segmento que ele é muito puxado. Ele vai porque as coisas estão indo. Então, o setor de hotelaria ainda é muito tirador de pedido. A pessoa, eu quero fazer uma reserva. Aí ele vai lá e te atende. Mas ele não tem um processo de vendas. Então, uma tendência muito forte para a hotelaria é transformar a central de reservas em um time de vendas. Entender que eu estou ali para vender uma reserva. Isso passa por um processo, por exemplo, de follow-up. Quantas vezes você tenta reservar? Eu falo que a pessoa tem que querer muito se hospedar. Você tenta ali, a pessoa não te responde, ou fala assim, olha o site. É constante. Aí manda aquele monte de texto copiado, colado. Você tem que se virar, se você quiser. Não faz um follow-up, não te pergunta, e aí, Carol, por que você não reservou, né? Tá faltando alguma informação? Sim. Como eu posso te ajudar? Volta lá para... A gente viu muito isso no mercado de infoprodutos, né? O mercado de infoprodutos achava que era só levar para o check-out que a pessoa ia comprar o curso. Ele viu que o mercado estava mudando e ele entendeu que ele precisava de uma recuperação de vendas. Hoje, todo mundo que trabalha com infoproduto tem um time para recuperar vendas. Bateu no carrinho, você não comprou, a pessoa te dispara uma mensagem no WhatsApp e as vendas voltaram a subir. A hotelaria é a mesma coisa. Isso tem um sistema que identifica, então, quem não foi atendido. A gente consegue, por exemplo, taguear o motor de reservas ou o site e saber que você bateu no site, mas não efetuou uma reserva e disparar uma mensagem para você. Gente, olha que importante. Eu fiz uma ação com um hotel do interior há uns 2 meses atrás, mais ou menos.
E aí eu vi que ela começou a postar sem parar nos stories do hotel, pedindo desculpas porque eles não estavam dando conta de atender, de responder o WhatsApp e tal. E eu senti que eles não estavam preparados para receber. Tipo, eles ganharam mais de 15 mil seguidores em uma postagem. Sim. E foi uma enxurrada de gente. Eles não deram conta. E aí a minha pergunta, será que eles têm um sistema? Não, né? Acho. Provavelmente não. Para mapear todo mundo que não conseguiu falar com eles. Porque ele pode mandar um bônus, né? Uma cortesia, alguma coisa para contactar novamente. Contactar. Ó, não conseguimos atender. Enfim. Peço desculpas, né, mas está aqui o seu... Alguma coisa que ele pode preparar, um desconto, ou alguma experiência. Porque, inclusive, eu conversei com eles. Eu falei, olha, vocês ganharam mais de 15 mil seguidores nessa postagem, mas o que vai garantir que eles ficarão e serão clientes é como vocês vão tratá-los. Sim. É como vocês vão alimentar, inclusive, a página de vocês, porque eles foram para lá por causa de uma postagem. Sim. Mas se vocês não alimentarem, né, não seduzirem esse novo seguidor, ele vai sair. Vai. Com certeza. E não vai reverter em vendas. Exatamente. Então, eu acho que esse sistema é fundamental para quem trabalha na hotelaria. Tem que ter. Tem que ter um time preparado para isso, né? Não só o sistema, mas ter as pessoas preparadas ali. E até mesmo sendo bonificadas pelo número de reservas que conseguem fazer. Importante, porque às vezes né? ele não tem interesse porque ele não ganha nada com isso. Exatamente. Entendeu? Se eu Eu reservar acho que mais hoje um isso falta, ou não né? reservar... O ser comissionado pelas vendas. Comissionado. Exatamente. Né? É porque e essa até, inclusive, trazer, por exemplo, um hóspede que chegou lá pelo um booking, pelo um hotéis.com e pegar e falar, né? Entregar lá um cartãozinho para essa pessoa. Da próxima vez... Reserva com a gente no Vai site. direto aqui com a gente, entendeu? aí. Tem Exatamente. 10%. Essa questão da bonificação é importante mesmo, né? As pessoas precisam de um estímulo para Precisa. vender, e a premiação é fundamental. Exatamente. E na verdade, assim, né? Por exemplo, eu nunca tinha pensado nos colaboradores como um time de vendas. Agora, assim, né, tem pouco tempo que está mudando um pouco essa percepção. Então, eu acredito que ainda tem muito chão aí para gente andar, para a gente percorrer nessa questão. É um mercado que ele vai. Eu acho que 2026 vai ter essa virada, porque tem muita concorrência. Se você pensar no hotel, ele tem Airbnb, ele tem multipropriedade, ele tem uma série de outras coisas, muito, né? Que e tá acabou também concorrendo. tirando um pouco da fatia da hotelaria de turismo, principalmente. Então, se a gente não entender a central de reservas como um time de vendas, você vai ficar num patamar de estagnação. Agora, quando eu entendo, eu tenho um time de vendas, eles são comissionados, eles são preparados, eles sabem contornar objeções, eles têm meta para bater, porque é natural, o ser humano ele está ali atrás do balcão, atendendo o telefone, fazendo reserva do balcão e ainda atendendo o WhatsApp, e ele não tem nenhum bônus por isso, ele vai falar, gente, já faço coisa demais, né? É a cabeça que a pessoa tem, e ele não está errado. Vocês acreditam que o nosso tempo acabou? Ah, sério? Que rápido, né? Muito rápido. Uau, que tema interessante, que bacana, assim, saber dessas falar coisas. Muita coisa. E essas tendências não tem para onde correr. É uma tendência que é real, né? Real. Fato. Vai acontecer. Sim. Está acontecendo. E quem está na hotelaria precisa acompanhar essas mudanças todas que estão muito rápidas. Temos o TikTok aí também vindo muito forte na área da hotelaria. Que coisa, né? E eu nunca acreditei no TikTok. Muito forte. E aí eu comecei agora a postar no TikTok, porque eu achava muito chato os conteúdos do TikTok. Do tipo, eu falava assim, não, gente, o que eu produzo tem qualidade, não é essas porcarias. Sim. Mas eu vi que o negócio tá acontecendo acho que tá mudando mesmo, né? Eu também sempre tive essa percepção. Sem paciência de ver aquele monte de bobagem. Sim. E aí eu tô vendo que a gente não pode desprezar o TikTok. Não, a gente está tendo excelentes resultados em hotéis de lazer com TikTok. TikTok Que Ads, legal. né, que são os anúncios também dentro do TikTok, mostrando uma experiência. Né? Ó, Então, isso é sigamos muito as legal. dicas da especialista, tá? Seguirei. Isso Lembrando que, você de hotelaria, a empresa, né, da Carolina presta toda essa consultoria e ensina esses caminhos aí que a gente precisa aprender. E a gente faz um diagnóstico gratuito, tá, Lília? Quem quiser, entra lá no nosso Instagram, que é @agorain, com 2 N's,
clica no link da bio e Já agenda a tem consultoria. uma luz ali logo de Isso. cara, gratuita. Gratuito. Obrigada, tá, Natália? Obrigada Mais a uma você. vez, parabéns a você e a sua família Obrigada. por esse empreendimento lindo que vocês construíram. Carolina, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. E na próxima palestra eu estarei lá também, sentadinha, te ouvindo e aprendendo. Vai ser uma honra. Tá? Obrigada, Cindy Hotéis, obrigada, Luciana. E por hoje é só, a gente volta próximo episódio. Acho que é semana que vem a gente tá junto, tá? Beijão, obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, tchau.